Para iniciar, precisamos configurar certas propriedades do 3ds Max que vão facilitar muito o trabalho com o MentorArray e principalmente com iluminação fisicamente correta. Eu estou aqui com o 3ds Max padrão, do jeito que vem assim que é instalado. Se você teclar M para abrir o Material Editor, verá que ele está povoado com materiais standard. Se você estiver com o Slate Material, você pode modificar no menu Mode, escolhendo Compact. Assim fica mais prático. Clicando no Get Material, você verá que tem aqui o menu de materiais com os materiais Standard, o menu Mapas com os mapas Standard, o Scene Materials e os Sample Slots. Teclando F10 para abrir a janela de Render, você verá que está com o Scanline, o render padrão do Max, e nas abas estão as opções do Scanline e do Advanced Lighting. Para não ter que ficar trocando toda hora aqui no Assign Render para o MentorArray, clicando aqui no Production, escolhendo MentorArray, e também para já ter no Material Editor os materiais Arc Design do MentorArray, além de diversas outras configurações por todo o programa que ajudam a trabalhar com o MentorArray, como já aplicar sombra Ray Trace nas luzes, que é o tipo de sombra usada pelo MentorArray, você precisa acessar o menu de customização, o Default Switchers, que é o recurso para mudar as preferências de interface do 3ds Max, e por padrão estará como Max e Default. Basta escolher Max MentorArray. Mesmo que você trabalhe com maquete eletrônica, arquitetura e engenharia, não escolha as opções de Design Vis, pois elas trazem certas configurações que acabam dificultando e complicando os procedimentos. Por exemplo, o Real World Mapping no mapeamento e nas texturas. Então, escolhendo Max MentorArray, você vai evitar problemas, por exemplo, com texturas, com a importação de objetos em outras escalas na sua cena, e ficará mais compatível com o modo de trabalho da maioria dos usuários. Então, clicando em Set, ele vai pedir para você reinicializar o programa. Faça isso, feche o Max e abra novamente. Com o 3ds Max reiniciado, tecle M para abrir o Material Editor e veja que agora ele está povoado com materiais Arc Design do MentorArray. Clicando no Get Material, na lista de materiais, além dos Standard, você verá que tem a lista com os materiais do MentorArray. E na lista de mapas, além dos Standard, tem a lista com todos os mapas e shaders do MentorArray. Você verá que ainda tem também a lista com shaders de MetaSL, que são shaders para criar materiais para visualização real-time em aplicações interativas 3D como games, por exemplo. Além de tudo isso, você ainda tem aqui o menu com a biblioteca de materiais da Autodesk, contendo centenas de materiais bem catalogados e prontos para usar, todos compatíveis com o MentorArray. Pode ser muito útil no seu início com o renderizador, pois hoje o maior gargalo é justamente a criação de materiais realistas. Porque, como você verá durante o curso, iluminação e configuração de render é a coisa mais simples do mundo hoje em dia com o MentorArray. Já a configuração de materiais realistas depende de muita observação do mundo real para ver como os materiais se comportam, além de conhecer bem os recursos dos materiais para poder reproduzir estes materiais reais no material 3D. Então ainda depende de muita experiência. No caso de iluminação e configurações de render, não depende mais de experiência, é praticamente tudo automático. Ainda tem aqui os materiais da cena e os samples dos slots do Material Editor, como havia antes. E se você teclar F10 para abrir a janela de render, verá que agora o MentorArray já está habilitado como renderizador e também tem as abas com as configurações do Final Getter, do Caustics, GI, Anti-Aliasing e as demais configurações do MentorArray também aqui na aba Processing. Neste primeiro vídeo, eu estou apenas mostrando como fazer as configurações, porque vamos precisar delas no decorrer de todo o curso, e para que você possa abrir os arquivos de exemplo sem nenhum problema.
Nos próximos vídeos, eu vou explicar detalhadamente cada um desses parâmetros, cada um desses recursos e por que fizemos cada uma dessas configurações. Então, precisamos verificar também como estão as configurações de gama no seu programa. Antigamente o gama não vinha habilitado por padrão, hoje já vem, mas tem algumas outras configurações que precisa fazer. Você acessa as configurações de gama nas versões mais recentes, aqui pelo menu Rendering, Gama Inlut, e nas versões mais antigas, pelo menu de customização, preferências, aba Gama Inlut. Os dois caem no mesmo lugar. Se você acessar aqui pelo Rendering, também cai na aba Gama Inlut do Preferências. Então verifique se está com o gama habilitado e usando o valor de 2.2, que é o valor correto para trabalhar com esta técnica. Nós teremos um vídeo falando tudo sobre gama, explicando detalhadamente sobre este assunto, mas por enquanto você verá aí em alguns lugares na internet indicando para usar valores menores para ter mais contraste na imagem. Só que fazendo isso, você vai ver com mais contraste. As outras pessoas vão ver uma imagem desbotada. Portanto, você deve ajustar essas configurações de contraste, de brilho, apenas na finalização, quando vai salvar a imagem para exibição em outros lugares. Aqui, enquanto estamos trabalhando em 3D, precisamos tirar a imagem com a maior correção de cores possível, para depois alterar como quiser na pós-produção. Provavelmente o seu Max não estará com o Affect Color Selector e o Affect Material Editor habilitado, e é bom habilitar, porque assim você verá o seletor de cores, você vai selecionar as cores que vai enviar para o render corretamente, vendo as cores corretas, e também você verá no Material Editor o aspecto do material na esfera de amostra, igualzinho vai aparecer na imagem renderizada, facilitando muito a configuração dos materiais. Em versões mais antigas, quando você acessar a aba Gama Inlut no Preferências, também terá aqui o Input Gama e o Output Gama. Neste caso, mantém os dois com 2.2. Da mesma forma que antes, você verá na internet algumas pessoas que usam 1.0 aqui no Output Gama, mas isso só é bom para quem salva todas as suas imagens em HDR. Se você está acostumado a salvar suas imagens em LDR, como TIFF, BMP, TGA e etc., não vale a pena, porque toda vez que você for salvar a imagem, você vai ter que lembrar de colocar 2.2 no Gama. Então, deixando aqui com 2.2, sempre vai salvar certo para os formatos LDR, como BMP, JPG, TIFF, TGA. Se você salva em HDR, aí sim, é melhor que você coloque aqui 1.0 no Output Gama. Mas quando for salvar uma imagem JPG, TIFF, TGA, tem que lembrar de colocar 2.2 no Gama para não ficar com as cores erradas. A partir do Max 2014, não tem mais este problema, porque ele salva automaticamente com o Gama correto. Então, se você for salvar uma imagem em TGA, BMP, TIFF, ele automaticamente salvará com Gama 2.2. Se você for salvar uma imagem em HDR ou XR, automaticamente ele salvará com o Gama 1. Não fique preocupado com esses valores de 2.2, 1.1, que tipo de valor salvar conforme o arquivo, porque, como eu disse, vamos explicar tudo isso detalhadamente nos próximos vídeos. Mas, basicamente, Gama é uma configuração que define a compensação da claridade da imagem exibida na tela para você ver corretamente. Mas agora você precisa saber que, sem configurar o Gama, é impossível enviar cores corretas para o renderizador, e a imagem renderizada não ficará certa. Além de não respeitar intensidades reais nas luzes, dificultar o anti-aliasing e a configuração dos materiais. A versão mínima para trabalhar bem com Gama no 3ds Max é o 2010, apesar que no Max 2009 também é possível trabalhar com essa técnica. A partir do Max 2014, como eu disse, nem definir o valor você precisa mais, porque tem aqui a opção automática. Se você for importar uma textura JPG, TIFF, TGA, BMP, ele vai importar com 2.2 automaticamente. Se você for importar uma imagem, uma textura HDR, ele vai importar com 1 automaticamente, facilitando principalmente no salvamento da imagem, porque antigamente você tinha que, na hora de salvar, lembrar que configuração você tinha colocado aqui no Output para saber
com que gama salvar. Então, se você deixou aqui no output com 2.2, você pode salvar à vontade TIFF, JPG, TGA. Agora, se fosse salvar uma imagem HDR, aí você teria que clicar no Override e trocar para 1. Do Max 2010 até o Max 2013, você tem que tomar esse cuidado para, na hora de salvar, escolher aqui o Override, caso vá salvar em HDR, se manteve aqui 2.2. Portanto, é uma vantagem grande no Max 2014 você poder deixar aqui no Automatic e salvar e importar qualquer tipo de imagem sem se preocupar com o Gama, tanto que o Gama nem mais tem aqui agora o input-output, porque é automático. Outro detalhe importante nas configurações do 3ds Max para trabalhar com iluminação fisicamente correta é a escala, pois iluminação fisicamente correta só funciona em escala real. Se você tentar iluminar uma maquete minúscula do tamanho de uma caixa de fósforo com uma luz real, será o mesmo que colocar uma luz dentro de uma caixa de fósforo. E se você tentar iluminar uma sala do tamanho de um estádio de futebol com uma luz real, ela ficará toda escura, porque a luz real não tem intensidade para iluminar uma área tão grande. Então a escala é muito importante. Claro que você pode trabalhar com diferentes unidades e ainda em escala real. E se não fizer nenhuma salada com o Unit Setup, o System Unit Setup do Max, tudo vai funcionar corretamente. Então, basta você acessar o menu de customização Unit Setup e, em vez de genérico, escolher aqui no sistema métrico a unidade que você quer trabalhar no sistema métrico. Faz de conta que não existe esse botão aqui, você não precisa clicar aqui. Quando você clica aqui e troca as unidades do sistema, você saiu da escala padrão do programa, a escala que o programa foi feito e configurado e teve todos os seus valores padrões definidos. A partir desse ponto, tudo será muito mais difícil para você. Todos os recursos que você aplicar, você vai ter que configurar muito mais parâmetros do que você teria se você estivesse trabalhando aqui com polegadas, que é a escala padrão do programa. Você não precisa ver em polegadas, ninguém quer trabalhar fora do sistema métrico. Então basta aqui você escolher a unidade que você deseja, e eu sugiro que você escolha centímetros em vez de metros, mesmo que você esteja acostumado a desenhar, modelar no AutoCAD e no Revit e fazer trabalhos em metros. Quando você vai fazer a maquete eletrônica, ela precisa ter muito detalhamento na modelagem, como rejuntos, maçanetas, rodapés, e você vai trabalhar com valores pequenos. Então, se tiver com metros, vai precisar trabalhar com muitas casas decimais. Enquanto que em centímetros fica mais confortável. Também evita problemas na conversão das unidades, já que centímetros é um valor menor do que polegadas, e convertendo de polegadas para centímetros sempre dará um valor maior, enquanto que convertendo para metros sempre dará um valor pequeno, menor, e pode ser um valor muito pequeno a ponto de chegar próximo de zero. Se você não tiver com várias casas decimais configuradas, um parâmetro que não deveria ser zero pode acabar ficando com zero. Então, até ter uma boa experiência no programa, eu sugiro que use centímetros. O dia que você tiver uma boa experiência, não tem problema passar para metros, mas você verá que centímetros é mais adequado para trabalhar em design de veículos, de produtos, maquete, animações em geral, apenas quando você vai fazer coisas imensas, quilométricas. Aí sim é melhor que você troque de unidade. Mas nesse caso, não seria aqui. Neste caso, se você for fazer uma rodovia com 10 quilômetros de extensão, não adianta você trocar aqui para metros ou para quilômetros. Vai continuar tendo problemas, porque tudo que se afasta muito do centro do Max acaba aumentando a chance de erro. É só neste caso raro que você viria aqui e trocaria para uma unidade maior, para que as coisas não se distanciassem tanto do centro. Como você pode ver aqui, ele tem até este parâmetro informando a distância e a acuracidade que começa a perder a partir desta distância do centro. Então, você vai fazer uma rodovia quilométrica, tudo bem, você vem aqui e coloca quilômetro.
sabendo que a partir daí tudo será muito mais difícil. Tudo que você for configurar, tudo que você aplicar na cena, terá que configurar muito mais recursos do que teria usando polegadas. Então, quando você se acostuma a trabalhar em polegadas, quando você troca, você vai achar tudo muito mais difícil. E quando você se acostuma a trabalhar em outra unidade, quando você troca para polegadas e passa a trabalhar um tempo em polegadas, você percebe que tudo começa a fluir muito mais fácil do que antes. Que você não precisa configurar muitas coisas que você configurava antes. Num próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente essa questão de unidades e vou provar que é melhor trabalhar com polegadas aqui e centímetros no display do Unity Setup, para as pessoas que ainda são céticas ou que estão há muito tempo acostumadas a trabalhar aqui com outra unidade, porque isso vai facilitar muito a vida. Agora, aconteça o que acontecer, como eu disse, você pode trocar aqui, você pode trocar aqui. Agora, você nunca pode alterar esse valor aqui. Nunca mexa neste valor. Aqui você não pode mudar. Quando você mexe aqui, aí você estraga o programa. Aí tudo começa a dar problema. Porque uma unidade, uma polegada, ela tem o tamanho de 1. 1 metro ele tem o tamanho de 1. 1 centímetro tem o tamanho de 1. Você vê pela internet muitas coisas absurdas que as pessoas resolvem dividir polegadas por centímetro, centímetro por polegada e colocar o valor resultante aqui para continuar em polegada, mas que ela valha 1 centímetro. Aí você estragou, aí você vai ter todo tipo de problema. No nosso curso, todos os arquivos estão configurados da forma que eu falei. Então, se você não estiver com a mesma configuração no seu 3ds Max, vai receber uma mensagem quando tentar abrir qualquer arquivo do DVD. Portanto, eu vou modificar as configurações aqui para te mostrar quais são essas mensagens. Vou trocar aqui para centímetros e vou alterar o gama, colocando 1 e desabilitando. Então, se eu for abrir qualquer arquivo do DVD, aparecerá primeiro esta mensagem informando a diferença de configuração do gama. Então ele mostra que o gama no arquivo está habilitado, mas no programa está desabilitado, mostra os valores usados no arquivo e no gama, no caso, não do gama, da correção de gama, mas sim do input e do output. E ele pergunta se você quer manter a configuração do sistema ou do arquivo. Então, se estiver abrindo um arquivo do nosso curso e aparecer esta mensagem, é porque o seu gama não está com a configuração igual ao do arquivo. Então, você deve escolher aqui para adotar a configuração de gama do arquivo. Assim, o seu Max será modificado para habilitar o gama de acordo com o arquivo e usar o mesmo valor de gama que está no arquivo. Mas ainda as unidades estão erradas, então ele mostra esta outra mensagem falando que o arquivo está com a unidade em polegadas e o Max, o seu sistema, está com a unidade em centímetros. Ele pergunta também o que você quer fazer, se você quer reescalonar a cena de acordo com o que está aqui no sistema ou se você quer adotar a unidade do arquivo. Se você estiver importando, se você estiver abrindo um arquivo do nosso curso e aparecer esta mensagem, é porque a unidade não está igual à do arquivo. Então você deve escolher aqui para adotar a unidade do arquivo, assim o seu Max será modificado e a unidade usada no arquivo será configurada lá nas preferências para ficar igual à do arquivo. Importando o arquivo, ele deu mensagem que não encontrou as texturas, porque não configuramos ainda. Mas entrando aqui nas configurações de unidades, você verá que ele alterou automaticamente, de acordo com o que estava no arquivo. O mesmo, entrando aqui no gama, ele habilitou o gama que estava desabilitado, mas aqui ele manteve com 1.0. Precisamos voltar para 2.2. Então, se aparecer essas mensagens, você já sabe como proceder. E caso o resultado seu na tela não ficar igual ao nosso no curso, lembre de verificar se a configuração de gama está com 2.2 aqui. O display ele não modifica quando você importa o arquivo. Então, caso os valores que você vê estiverem diferentes do que eu apresento no vídeo, você deve verificar aqui se está configurado para
métrico, centímetros. Assim os valores ficarão iguais. Para essa aula é tudo. Nos encontramos no próximo vídeo.